Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. No dia de hoje, celebramos o mistério da Anunciação, a solenidade da Anunciação do Senhor. O Evangelho que ouviremos coloca diante de nós o mistério da Anunciação. Um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Amados e amadas de Deus, o Evangelho que nós ouvimos coloca diante de nós o mistério da Anunciação. É o anjo do Senhor que vai à periferia do mundo daquele tempo. É o anjo do Senhor que vai a uma vila chamada Nazaré, na Galileia. Vai ao encontro de uma virgem chamada Maria. É o anjo do Senhor que vai para levar uma boa notícia para Maria. Um anúncio para Maria. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. Amados e amadas de Deus, o Evangelho concretiza bem onde vai o anjo do Senhor, a missão que o anjo do Senhor tem para esta virgem, a missão que o anjo do Senhor tem para Maria. E qual é a missão que o anjo tem, que o anjo leva para Maria? Qual é a missão que ele vai comunicar a Maria? Deus quer que ela seja mãe do seu filho. O anjo saúda Maria: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria é a mulher totalmente cheia de Deus. Maria é a mulher totalmente plena de Deus. "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." A saudação do anjo perturba Maria. Maria começa a pensar qual seria o significado da saudação. E o anjo então continua: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus." Essa é a missão. Ela deve conceber um filho, mas ela deve conceber um filho que é o Filho de Deus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados e amadas de Deus, ela deve ser mãe do Filho de Deus. Deus quer que seu filho entre na história humana, mas entre por meio de uma mulher, entre por meio de Maria. Deus veio pedir através do seu anjo a liberdade de Maria, que Maria coloque a sua liberdade à disposição
de Deus. Maria, então, objeta, pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo responde que ela vai conceber por obra do Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, Maria conceberá por obra do Espírito. O Salvador não entra na história humana por meio de um homem, por concurso de um homem, mas entra sim por obra do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai gerar a humanidade do Salvador, que vai gerar o Salvador no ventre de Maria. E o anjo diz mais ainda, diz aquilo que o Senhor já está fazendo no ventre estéril de Isabel. Isabel já avançada em idade, Isabel está concebendo, já é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amados e amadas de Deus, é o ventre virginal de Maria que conceberá Jesus, é da velhice de Isabel que nasce João Batista. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria coloca a sua liberdade à disposição de Deus para que através dela o Filho de Deus possa entrar na nossa história. Contemplemos o sim de Maria, contemplemos o mistério da Anunciação, contemplemos essa mulher, Maria, nossa mãe, mãe do Filho de Deus, nossa mãe, que coloca a sua liberdade à disposição de Deus. Que ela nos ajude também a percebermos que nos colocarmos à disposição de Deus, que colocar a nossa liberdade à disposição de Deus é realizar a nossa vida, é nos tornarmos verdadeiramente livres. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.